Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estar compartilhando um texto da palavra que está em Mateus, capítulo 6, que fala sobre oração. E hoje nós vivemos um tempo conflituoso, um tempo difícil, estamos vivendo tempos difíceis de manejar. E muitos de nós temos recorrido à prática de oração, porque a oração é uma necessidade do cristão. Porque quando nós oramos, nós estamos recorrendo a um Deus que tudo pode realizar. Amém? E desde já eu peço que você esteja deixando o seu like, o seu comentário e esteja também se inscrevendo em nosso canal, amém? Vamos estar lendo a palavra aqui em Mateus 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? A palavra de Deus, nesse versículo 5, fala que nós não devemos ter a preocupação de estar nos expondo aos olhares, não é? Para que as pessoas vejam que nós estamos ali em oração e até nos elogiem, mas que nós devemos nos preocupar em orar, em um momento de intimidade, nos recolhendo para que estejamos na presença do nosso Deus, confidenciando a Ele tudo aquilo que nos aflige, as nossas preocupações, os nossos dilemas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, que nós estejamos levando à presença do Senhor em oração. Amém? Irmãos, meus amados, meus queridos, se em determinado momento você se apresentou, ou melhor, apresentou a sua causa, a sua necessidade diante do Senhor, clamando com seu coração contrito, pode estar certo que Ele, o Senhor, Ele estará te ouvindo, Ele vai estar atento à sua oração para estar entrando com providência na tua causa. Amém? A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Amém? Irmãos, não é porque você está gritando, está se cortando, está se flagelando que Deus vai te ouvir. Porque Deus não gosta de espetáculos. E nós vemos aqui exemplo de pessoas que recorreram ao Senhor em oração. Nós vemos o exemplo de Daniel. Daniel era um homem que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E nós vemos aqui, em momento de aflição, quando Daniel recorreu ao Senhor. Vemos aqui no livro de Daniel, capítulo 6, no verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha em oração de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos queridos, nesse momento aqui, prestes a ser lançado na cova dos leões, ele se recolheu mais uma vez para clamar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz como antes costumava fazer. Era uma prática que ele tinha diária de buscar ao Senhor. Amém? E nós vemos também que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, quando Ana orava ao Senhor.
E nós sabemos que Ana era uma daquelas mulheres de Elcana, aquela que era estéril. E a palavra do Senhor fala que apenas os seus lábios se moviam. Apenas os lábios de Ana se moviam diante da agonia que ela tinha em sua alma. Apenas movia os lábios. Então nós vemos como Deus opera na vida daqueles que clamam, porque temos o exemplo de Ana, que era estéril, e Deus fez com que ela tivesse aquele filho tão desejado. Inclusive, nós conhecemos a história de Samuel, que ele serviu na casa do Senhor. Amém? Então, nós vemos que Ana, ela, diante da sua necessidade de ter esse filho, ela recorreu em oração a Deus, e a palavra diz que o Senhor abriu a sua madre, e ela pôde dar à luz ao seu filho tão desejado, e ofertou ao Senhor para servir a esse Deus no templo. Amém? Irmãos, meus amados, meus queridos, a palavra do Senhor nos exorta a estarmos orando sem cessar. Amém? A palavra do Senhor nos exorta, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que nos diz: orai sem cessar. Quando nós estamos constantemente em oração, nós não damos lugar ao inimigo, nós não damos lugar aos maus pensamentos, às más ações, porque estamos com o nosso pensamento voltado para as coisas do alto, para o nosso Deus. Que o Senhor Deus nos dê entendimento, que o Senhor Deus nos dê entendimento para estarmos colocando as nossas causas diante do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo venha estar contemplando a minha e a sua oração, porque a palavra do Senhor nos mostra, nos diz, nos revela que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós venhamos, portanto, descer na humilhação, em oração diante do nosso Deus, porque o Deus que nos vê em secreto, ele vai nos recompensar. Amém. Amém, meus amados? Que o Senhor vos dê um bom final de semana e que nós não venhamos nos esquecer desta necessidade de estarmos orando ao nosso Deus. Que o Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? E vos dê a paz.